Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aí ao nosso canal Reflexões e Caminho, onde de forma bem assertiva buscamos esclarecer alguns pontos, acerca da doutrina espírita, falar um pouco também de outras correntes espiritualistas. Hoje a gente vai ficar nessa segunda parte do nosso canal, da nossa proposta, né? Todo final do ano, que agora chamam de Réveillon, né? Uma expressão não brasileira, de um ritual, né? Que boa parte da população brasileira, pelo menos a parte litorânea do nosso país, ela fica inundada por pessoas vestidas de branco na beira do mar. Interessante, né? Na beira do mar. E ali lembram de Iemanjá, fazem os seus rituais, suas simpatias, sabe? De uva, romã, folha de louro na carteira, né? E são pessoas de vários segmentos religiosos, espíritas, católicos, protestantes, que se apresentam como evangélicos, né? Que besteira, evangélicos, ateus, agnósticos, pô, muita gente. Mas a gente precisa falar aqui de fatos verificáveis, dar nomes aos bois para que a memória não seja esquecida, né? A história não seja esquecida. E esse rito de ir à praia na virada do ano, com roupas claras, né? Estourar champanhe na beira do mar, ela remete a uma prática iniciada no século XX por Tancredo da Silva Pinto, um pai de santo, né? Do Homolocô. O Homolocô é uma manifestação religiosa. Há pessoas que dizem que o Homolocô é uma vertente da Umbanda, beleza? Trabalha preto velho, caboclo, exu, né? Tem alguns ritos mais diferenciados, né? Da Umbanda lá do Zélio, roupas coloridas, né? O sincretismo puxa mais para o africanismo. Há culto de Homolocô, que eu posso afirmar, que realiza até ritualmente o sacrifício de animais, de aves, sobretudo aves, né? Em situações muito específicas. Bom, e há aqueles que dizem que o Homolocô não é uma vertente da Umbanda, é uma característica própria, uma religião própria. Enfim, Tancredo da Silva Pinto, ou melhor, Tatá, que era um título religioso, né? Tancredo da Silva Pinto, foi uma das grandes figuras do estado do Rio de Janeiro. Negro, praticante da religião brasileira ou afro-brasileira, no caso do Homolocô, iniciou dezenas de sacerdotes e sacerdotisas. Abriu inúmeras casas, foi colunista de jornal, né? Foi, acho que foi um dos pioneiros, na verdade. Que agora todo jornal tem a sua coluninha esotérica, né? Sua coluninha que fala lá do dia do orixá, né? Mas enfim, começou essa história toda de ano novo com ele, levando seus filhos de santos, seus adeptos, né? Para as franjas do mar e ali fazendo ritual de branco, ao som de tabaque. Na virada do ano, parece que algumas entidades incorporavam os seus médiuns para dar algumas orientações. E a coisa foi crescendo. Eu lembro que a partir dos anos 60, 70, 80, início dos anos 80, a Umbanda, legitimada pela classe artística, boa parte da sociedade, ela tem uma explosão no número de adeptos, uma explosão no número de instituições abertas.
Então as pessoas começam a acompanhar Tancredo da Silva Pinto, seus discípulos, seus filhos iniciados no sacerdócio, e se torna um movimento cultural. É claro, há alguns momentos que as entidades não são lembradas, né? Se torna uma grande festa, uma festa secular, uma festa material, mas ainda há uma quantidade enorme de terreiros e centros, né, de Umbanda, Molocô, Candomblé, que passa a fazer também, que anualmente faz ritos na virada do ano, na beira da praia. Eu já vi aqui no distrito de Muriqui, né, um distrito da cidade de Mangaratiba, uma vez os meus pais, Liliane, e eu fomos, né, assistir a queima de fogos na orla e tinham mais de 50 barracas de terreiros misturados à população num grande respeito, numa fraternidade muito grande, não é? E na virada dos fogos baixou um monte de entidade lá, Padilha, Caboclo Arranca-Toco, um monte de coisa, né? Marinheiro, Caboclo Marinheiro, né? E alguns deram orientações. É claro, né? Você com experiência, né? Meus pais também são muito experientes no trato com a espiritualidade, embora a gente não saiba tudo, a gente via a gente mistificando, a gente via entidades que não eram comprometidas com o bem, não é, misturadas ali, mas a gente viu muita coisa séria, muita coisa de luz, com muito respeito. Maçã podre tem em qualquer lugar, não é? E isso foi marcante porque um grupo de uma família, né? Tava próximo a gente, tava até chovendo, tava com um guarda-chuva. Tem fotos épicas aqui em casa desse dia, dessa noite, né? E a gente viu essa família. Era uma família cuja avó deles, né, o bisavó, sei lá, fora médium de Umbanda, e nenhum deles seguia a religião, embora tinha um carinho muito grande. E o pai daquela família, né, parece que tinha feito questão de ir na praia, parece que sonhou e tal. E foi até eles, tava do lado da gente, foi até eles uma entidade, creio eu ser um caboclo. E ele chamou aquele senhor, né, na casa dos 70 anos na época, pelo apelido de infância dele, né? E contou toda a vida daquele homem em prantos, falou dos desesperos da vida, a perda de um dos filhos num acidente, né? E lembrou que ele nunca se afastara daquela família, porque ele havia pedido aos maiores, seu caboclo falando, a entidade falando, né? E que havia intuído ele de reunir a família e ir para aquela confusão lá, né? Porque eles levavam uma vida não religiosa, embora uma vida digna e uma vida decente. E aquilo foi muito tocante da espiritualidade. E nós vendo isso, ele levou aquele homem até a espuma do mar, né? O mar de Muriqui não faz ondas, porque é dentro de uma baía, enfim. Tem toda uma geografia fantástica. Botou a mão na água, tá vendo? Uma médium, esqueci de dizer, o caboclo não se materializou, né? Era uma médium. A médium devia ter 1,50 m, já era uma senhora de idade também. Ela botou a mão no mar assim e tirou uma vela. A vela de batismo. Eu vendo aquilo. Entregou para aquele homem, né? E a vela tava seca, pô, né? Pavio, porque depois acendeu a vela, né? O homem chorando, obviamente, a família chorando, obviamente, né? Eu vi que não foi uma prestidigitação, não foi uma malandragem, sabe? Tinha gente pra caramba ali, né? Mas na hora, no meio daquela família, no meio daquele situação, criou-se um espaço, pessoas maravilhadas, entidades incorporadas reverenciando aquele caboclo. Não sei o nome do caboclo,
E o homem, chorando, segurou a vela acendeu. E todos fizeram, no meio dos fogos, no meio de gritaria, pessoas estourando cidra, champanhe, sei lá, gente gargalhando, som alto, Zeca Pagodinho tocando numa caixa de som aí. Aquelas pessoas ali envolvidas fizeram um Pai Nosso. O homem agradeceu, a vela foi apagada, na orientação de que, nesse ponto eu e meu pai já estavam lá, a Lilian também já estava vendo, né, aquele negócio todo. Acabou que ainda olhou para mim, olhou para meu pai, deu uma risada, assim, fez não uma risada, deu um sorriso, né? E daquilo, né, mais alguns minutos, uma conversa de pé de ouvido, que eu não sei. Acabou que desincorporou na mulher, e aquela senhora recebeu uma entidade do povo de rua, né, os Exus, né? E ficou lá com o pessoal do terreiro dela, ela largou todo mundo para ficar lá entendendo. Depois a gente fez amizade até com essa família, né? Aí ele contou o caso, né? Aí, por isso que eu estou reportando aqui. Interessante entrar essa história, né? Quando o nosso objetivo era apenas falar do início da tradição de passar o Ano Novo na beira da praia. É uma tradição que começou, né, com manifestação religiosa de Umbanda ou de Omolocô, dependendo da sua decisão aí, né, do que você prefere, de um sacerdote chamado Tancredo da Silva Pinto, que foi perseguido, que foi caçado por intolerância religiosa, foi ofendido de todas as formas por pessoas de outra religião, pessoas de dentro da religião, por conta daquilo que ele praticava sob o comando da espiritualidade superior. E como ele ajudou as pessoas e como ele hoje, no Brasil inteiro, é lembrado ainda que sem rosto, sem um nome, sabe? Quando a gente fala em Umbanda, a gente fala em alegria. Quando a gente fala em cristianismo, a gente deveria falar em alegria também. Jesus era um cara alegre, curtia festa, curtia casamento, curtia brincar com criança. A gente está perdendo essa essência. O espiritismo, a igreja, a Umbanda. A gente está numa busca eclesiástica por posturas, por hierarquias que afastam o sentimento de nós. Fica aí a reflexão.